E olha só, gente, hoje no nosso quadro de Direito dessa tarde vamos conversar com a advogada Maísa Nodari, que vai nos falar um pouquinho sobre uma novidade aí, né, envolvendo casos de crimes sexuais. Ela que é expert, já esteve com a gente tirando várias dúvidas. Hoje é nosso assunto. Boa tarde, Maísa. Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Obrigada. Maísa, eu queria que você falasse pra gente sobre essa lei de cadastro para homens que cometem crimes sexuais. O que quer dizer bem essa lei? Como que ela vai funcionar? Ela ganhou um apelido. Opa! É a Lei de Cadastro de Predadores Sexuais. Predadores. Essa palavra chama muita atenção. Já assusta e vê que é... Exatamente. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que crime sexual é só estupro, Mauro. E não é. Existe uma gama de vários outros crimes. Então, essa é uma lei que foi aprovada agora, dia 28 de novembro. Então, é algo muito recente. Bem novo, recente, né? Bem recente, não tem nem 2 semanas. Qual que é o objetivo dessa lei, Mauro? É tornar público o nome, o CPF, o crime e a quantidade de pena da condenação de réus, não só homens, né? Mulheres também, mas estatisticamente os homens são os maiores condenados, porque são os que mais praticam. Tornar isso público, né? Criar um cadastro nacional por meio do qual se possa fazer uma consulta pública e a gente consegue acessar todos esses dados. Então, o tipo de crime que foi cometido, qual é a pena que essa pessoa foi condenada, qual é a duração dessa pena, o nome e o CPF. Então, a ideia é tornar público, permitindo que as pessoas tomem conhecimento. Por exemplo, isso pode ser interessante quando você começa lá, conheceu alguém pela internet, vai começar um relacionamento aí, né? Dá uma pesquisada lá, a gente não sabe, né? Ou as empresas poderem avaliar, né? No momento de contratar. O local também, de repente você vai contratar uma pessoa dessa aí para trabalhar numa escola, né? Então tudo isso aí claro que você tem como puxar a ficha da pessoa também, mas tendo esse projeto de lei, aliás, como que nasceu esse projeto? Conta para mim. Isso foi uma iniciativa bem interessante, veio com base em muito apelo da população mesmo, né? Porque, infelizmente, Mauro, a gente sabe que existem muitas pessoas que cometem reiteradamente esse tipo de crime. Então, cometem várias vezes e como isso tudo ficava em segredo de justiça, as pessoas não tinham como saber, né, quem são as pessoas que praticam esse tipo de crime e muitas vezes acabam trazendo para dentro de casa ou às vezes contratando para sua empresa, e isso gera sim um risco, né? Então foi diante de movimentação popular, por isso que um programa como o seu, que traz tantas pautas importantes para a população refletir, ajuda muito, porque a lei é um reflexo do que as pessoas estão precisando, né? Então, como houve muitos movimentos nesse sentido, a lei foi aprovada recentemente. O que é importante a gente até dizer, Mauro, acho que é até bem importante, até para a comunidade jurídica que nos assiste, né? A gente tem muitos estudantes de direito, né? E advogados, advogadas, enfim. Essa lei está sendo muito criticada, tá? Há um movimento muito intenso de estudiosos no sentido de que ela feriria a Constituição. Por quê? Porque ela permite a divulgação de dados mesmo se esta pessoa foi condenada só em primeira instância. Então, pode ser que ainda haja recurso dessa decisão, mas, havendo a condenação em primeira instância, a lei já autoriza que esta pessoa tenha os seus dados cadastrados aí e divulgados, tá? Então, existe até uma comparação, assim, que se faz, poxa, mas a pessoa só pode ser presa se for condenada em segunda instância. E já pode ir para o cadastro se foi só em primeira instância. Então, essas discussões estão acontecendo, tá? Mas o que nós temos hoje aprovado é a lei que permite, sim, a divulgação, ainda que haja condenação só em primeira instância. Claro que se esse réu fizer um recurso, né, para um tribunal superior e chegar a ser absolvido, vai apagar o nome dele do cadastro. E o que isso, Maísa, pode impactar no combate a esse tipo de crime? De repente, essas pessoas ficarem mais conhecidas, as pessoas de repente se protegerem contra isso, ficar menos vulnerável também? Recentemente eu até li um artigo que usava uma expressão que eu achei bem interessante. É um aumento da vigilância coletiva, né? Da vigilância social, no sentido de que acaba-se não só a população podendo ter conhecimento, mas talvez, Mauro, uma espécie de prevenção.
Por quê? Porque quando o camarada sabe que o nome dele vai se tornar público pelo crime sexual que ele cometeu, pode ser que isso faça com que ele repense um pouco antes de praticar esse tipo de coisa, né? E lembrando aqui, só para a gente deixar bem claro, não é só estupro, tá, Mauro? A gente pode falar em estupro, importunação sexual, ato obsceno, abuso ainda, a pedofilia. Né, que a pedofilia ela é muito divulgada em relação àquelas pessoas que tiram fotos, né, sexuais ou de cunho sexual. Compartilham. Isso, de crianças, mas o simples compartilhamento também é pedofilia. A manutenção, por exemplo, tem lá num computador armazenado fotos de conteúdo sexual de crianças e adolescentes. Não fui eu que tirei a foto, não fui eu que fiz a busca, mas o armazenamento também é criminoso. Então, não é para ter, não é para compartilhar, não é para guardar esse tipo de coisa. Então, estas pessoas também podem ser condenadas por crimes sexuais e terem o seu nome no cadastro. E assim, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse cadastro? Como que ele vai funcionar? Qualquer pessoa. É um cadastro de consulta pública, tá? Porque como que funcionava até hoje, Mauro? Todos os processos que envolviam a dignidade sexual, eles tramitavam em segredo de justiça. Isso não mudou. O processo continua tramitando em segredo de justiça. Então, não se divulga nome do réu e muito menos das vítimas e nem dados do processo até que haja uma sentença, até que haja uma condenação. Em havendo a condenação, o nome da vítima continua sendo preservado. Tá? Então, isso é bem importante, porque recentemente eu ouvi, né, no escritório uma cliente minha que falou assim, então, mas o meu nome também vai para esse cadastro? Eu vou ficar lá publicamente conhecida como ter sido vítima de um estupro? Não. O nome das vítimas continua sendo sigiloso, tá? Mas o nome do condenado passa a ser público e num site que ainda vai ser implementado, ainda nós não temos, né? Foi aprovado o cadastro que ainda vai ser feito de consulta pública. Mas assim, quais que são os outros impactos que será possível através dessa nova lei? O que mais que você vê ali que pode até proteger, dar um alerta para as pessoas? Eu acho que a gente pode ver isso sob dois fatores, Mauro. O primeiro deles é dar visibilidade para esse tipo de crime, porque ainda é tabu no Brasil falar de crime sexual. Né? E a grande maioria dos crimes, e isso vai ficar evidente a partir do momento que o cadastro for efetivado, a maioria dos crimes sexuais, Mauro, acontece dentro de casa. As pessoas têm no imaginário coletivo a ideia de que o estupro acontece entre pessoas desconhecidas, num lugar escuro, de madrugada, no meio da rua, e não é. A maioria dos crimes sexuais acontece dentro de casa, tá? Ou por parentes muito próximos, ou por pessoas que tenham não um vínculo de parentesco, mas um grau de intimidade para frequentar a casa da vítima, tá? Então, ganha-se visibilidade, né, sobre o assunto. E outra questão que eu acho que é bem importante é a possibilidade de estratificar, de fazer uma leitura social de como esses crimes estão acontecendo, quem são as pessoas que mais praticam, para que sejam implementadas políticas públicas de prevenção, né? O Estado só investe em política pública quando ele tem os dados. Então, a partir desse momento, nós teremos os dados que são públicos. Então, passa-se aqui a possibilidade não só da população tomar conhecimento se o Mauro ou a Maísa estão lá nesse cadastro, mas também de verificar a quantidade de crimes que estão acontecendo e poder pressionar o poder público, né, para tomar iniciativas de prevenção e de combate. É isso que eu ia falar, que até irá servir como uma prevenção, né? Você ir lá procurar esse cadastro. Porque como você falou, agora está tão fácil você conhecer as pessoas na internet e tal, não sabe, então dá uma pesquisada, dá uma conferida lá, isso é importante também. Mas a gente sempre vem falando isso no programa também, esses cuidados, porque é bem complicado esse assunto, né? Como a Maísa falou, ainda tem muito tabu. Mas caso ainda a pessoa não foi julgada, essas informações então não serão repassadas, é isso? Não, não serão repassadas. O processo inteiro tramita em segredo de justiça. E assim, ó, a lei tem uma exceção lá que autoriza o juiz do caso, analisando as situações daquele caso em específico, de proibir que esse nome vá para o cadastro, tá? Então, porque existe, Mauro, infelizmente, muitas situações de linchamento social, de aumentar ainda mais o grau de violência. Então, em se verificando que a inserção do nome daquela pessoa no cadastro
pode ser problemática a ponto de extrapolar os limites da lei, o juiz pode não autorizar que o nome dessa pessoa vá para o cadastro. Mas a regra é que vá. O juiz, para não autorizar que vá para o cadastro, precisa fazer uma justificativa em relação a por que aquele caso em específico não vai. Então, é importante ficar atentos a isso aí. Também é importante a gente destacar, né, Maísa, que há maneiras de você denunciar também esses crimes sexuais aí. Queria até que você reforçasse pra gente, como você falou, que às vezes ele tá tão próximo que você nem imagina isso. E como há tabu, ainda as pessoas acabam não falando dentro de casa também, não expondo isso daí. Quando tá passando lá na TV, no jornal, tal, ela já troca de canal, dá uma disfarçada. Mas é importante aproveitar até esses momentos para tocar no assunto e falar sobre isso. Ó, isso não tá certo, isso não é legal, filha, filho, tá acontecendo isso. Tem que falar, sim, não importa. Ah, mas o tio falou que não é para falar, o primo falou que não pode. Aí que se eu falar vão fazer mal para os pais. Isso não é normal. A conversa dentro de casa é o primeiro passo, né? Por isso que a gente fala, a educação sexual começa em casa. E quando a gente fala em educação sexual, ninguém está dizendo que é para ensinar a criança a fazer sexo. Não é nada disso. É ensinar a criança que existem lugares do corpinho dela que ninguém pode mexer, existem pedidos que ela não pode atender, como de fotografias ou tudo, né? Não obrigar as crianças a sentar no colo, a dar um abraço, um beijo numa pessoa que ela não conhece. Porque com isso você está ensinando a criança que uma pessoa tem permissão de tocar o corpinho dela mesmo sem ela querer. Não é uma questão de falta de educação, a criança não querer dar um abraço num tio que ela nunca viu na vida, né? Então a gente começa com essas perspectivas e depois, Mauro, quando essas conversas se tornam naturais dentro de casa, as crianças e adolescentes se sentem confortáveis para conversar com o pai, com a mãe, com a professora, né? Isso dentro das escolas também é muito importante, porque a maioria dos crimes sexuais que acontecem dentro de casa são identificados na escola, pelas professoras. Porque é aquilo que a gente disse, como a maioria dos crimes acontece dentro de casa, para quem é que essa criança vai contar? Né? Muitas vezes tem medo de contar para o pai, ou para a mãe, ou para um irmão, né? A depender de quem está cometendo o abuso. Então, é muito importante que essas conversas aconteçam. Agora, não foi possível evitar. O crime de natureza sexual aconteceu, é importante que se procure os serviços de saúde como um primeiro momento, né? Para fazer todo o cuidado em relação à medicação necessária, né? Para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Depois, a orientação que a gente sempre passa, Mauro, é claro que isso é muito difícil, mas é a orientação que até profissionais de perícia dizem sempre em cursos que a gente frequenta. Evitar lavar a região, por exemplo, no caso de estupro, né? Evitar lavar, evitar trocar a roupa, porque isso pode fornecer elementos de prova que são muito importantes, né? Na hora de coletar um exame, de avaliar ali até por DNA, né? Um resto de pele, um fluido corporal, um pelo, um cabelo, pode servir como prova, né? Depois, né? Primeiro o serviço de saúde, sempre. Depois, a autoridade policial. Então, você pode ligar para a Polícia Militar. Ah, mas não foi agora, aconteceu já faz uns dias. Liga no 180, ligue no Disque 100. O Disque 100 é um canal de proteção a direitos humanos. Então, quando envolve crianças e adolescentes, é até mais interessante que se faça a denúncia pelo Disque 100, né? E pelas delegacias, né? Qualquer delegacia, não necessariamente a delegacia da mulher, porque muitas cidades não têm, né? Mas qualquer delegacia de polícia pode receber essas denúncias. E como a gente falou, quando vai aparecendo os casos, a gente vai sabendo que eles vão tomando uma providência mais rápida também, fazendo leis como essa também de proteção. Então, se você passou ou tá passando por isso, denuncie, fale com alguém, como ela falou, de repente você não consegue falar com pai, mãe e tal. Na escola você passa mais tempo, às vezes na escola, de repente tem mais intimidade de falar com a professora, mas abre o jogo. Maísa, gratidão. Que é isso, Mauro. Sempre um prazer. Vou deixar o Insta da Maísa também, ó, Prof. Maísa Nodari. De repente você tem alguma dúvida, lá tem outros assuntos também. Esse foi o assunto que nós escolhemos para essa tarde, mas lá ela aborda vários assuntos também, respondendo, interagindo também com o pessoal lá no Instagram. Gratidão. E olha só, gente, hoje no nosso quadro de Direito dessa tarde vamos conversar com a advogada Maísa Nodari, que vai nos falar um pouquinho sobre uma novidade aí, né, envolvendo casos de crimes sexuais. Ela que é expert, já esteve com a gente tirando várias dúvidas, hoje é nosso assunto. Boa tarde, Maísa, bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Obrigada. Maísa, eu queria que você falasse pra gente sobre essa lei de cadastro para homens que cometem crimes sexuais.
O que quer dizer bem essa lei? Como que ela vai funcionar? Ela ganhou um apelido. Opa! É a Lei de Cadastro de Predadores Sexuais. Predadores. Essa palavra chama muita atenção. Já né? assusta e vê que é... Exatamente. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que crime sexual é só estupro, Mauro. E não é. Existe uma gama de vários outros crimes. Então, essa é uma lei que foi aprovada agora, dia 28 de novembro. Então, é algo muito recente. Bem novo, recente, né? Bem recente, não tem nem 2 semanas. Qual que é o objetivo dessa lei, Mauro? É tornar público o nome, o CPF, o crime e a quantidade de pena da condenação de réus, não só homens, né? Mulheres também, mas estatisticamente os homens são os maiores condenados, porque são os que mais praticam. Tornar isso público, né? Criar um cadastro nacional por meio do qual se possa fazer uma consulta pública e a gente consegue acessar todos esses dados. Então, o tipo de crime que foi cometido, qual é a pena que essa pessoa foi condenada, qual é a duração dessa pena, o nome e o CPF. Então, a ideia é tornar público, permitindo que as pessoas tomem conhecimento. Por exemplo, isso pode ser interessante quando você começa lá, conheceu alguém pela internet, vai começar um relacionamento aí, né? Dá uma pesquisada lá, a gente não sabe, né? Ou as empresas poderem avaliar, né? No momento de contratar. O local também, de repente, você vai contratar uma pessoa dessa aí para trabalhar numa escola, né? Então, tudo isso aí claro que você tem como puxar a ficha da pessoa também, mas tendo esse projeto de lei, aliás, como que nasceu esse projeto? Conta para mim. Isso foi uma iniciativa bem interessante, veio com base em muito apelo da população mesmo, né? Porque, infelizmente, Mauro, a gente sabe que existem muitas pessoas que cometem reiteradamente esse tipo de crime. Então, cometem várias vezes e como isso tudo ficava em segredo de justiça, as pessoas não tinham como saber, né, quem são as pessoas que praticam esse tipo de crime e muitas vezes acabam trazendo para dentro de casa ou às vezes contratando para sua empresa e isso gera sim um risco, né? Então foi diante de movimentação popular, por isso que um programa como o seu, que traz tantas pautas importantes para a população refletir, ajuda muito, porque a lei é um reflexo do que as pessoas estão precisando, né? Então como houve muitos movimentos nesse sentido, a lei foi aprovada recentemente. O que é importante a gente até dizer, Mauro, acho que é até bem importante até para a comunidade jurídica que nos assiste, né? A gente tem muitos estudantes de direito, né? E advogados, advogadas, enfim. Essa lei está sendo muito criticada, tá? Há um movimento muito intenso de estudiosos no sentido de que ela feriria a Constituição. Por quê? Porque ela permite a divulgação de dados mesmo se esta pessoa foi condenada só em primeira instância. Então, pode ser que ainda haja recurso dessa decisão, mas, havendo a condenação em primeira instância, a lei já autoriza que esta pessoa tenha os seus dados cadastrados aí e divulgados, tá? Então, existe até uma comparação, assim, que se faz, poxa, mas a pessoa só pode ser presa se for condenada em segunda instância. E já pode ir para o cadastro se foi só em primeira instância. Então, essas discussões estão acontecendo, tá? Mas o que nós temos hoje aprovado é a lei que permite, sim, a divulgação, ainda que haja condenação só em primeira instância. Claro que se esse réu fizer um recurso, né, para um tribunal superior e chegar a ser absolvido, vai apagar o nome dele do cadastro. Né? E o que isso, Maísa, pode impactar no combate a esse tipo de crime? De repente, essas pessoas ficarem mais conhecidas, as pessoas de repente se protegerem contra isso, ficar menos vulnerável também? Recentemente eu até li um artigo que usava uma expressão que eu achei bem interessante. É um aumento da vigilância coletiva, né? Da vigilância social, no sentido de que acaba-se não só a população podendo ter conhecimento, mas talvez, Mauro, uma espécie de prevenção. Por quê? Porque quando o camarada sabe que o nome dele vai se tornar público pelo crime sexual que ele cometeu, pode ser que isso faça com que ele repense um pouco antes de praticar esse tipo de coisa, né? E lembrando aqui, só para a gente deixar bem claro, não é só estupro, tá, Mauro? A gente pode falar em estupro, importunação sexual, ato obsceno, abuso ainda, a pedofilia.
né, que a pedofilia ela é muito divulgada em relação àquelas pessoas que tiram fotos, né, sexuais ou de cunho sexual. Compartilham. Isso, de crianças, mas o simples compartilhamento também é pedofilia. A manutenção, por exemplo, tem lá num computador armazenado fotos de conteúdo sexual de crianças e adolescentes. Não fui eu que tirei a foto, não fui eu que fiz a busca, mas o armazenamento também é criminoso. Então, não é para ter, não é para compartilhar, não é para guardar esse tipo de coisa. Então, estas pessoas também podem ser condenadas por crimes sexuais e terem o seu nome no cadastro. E assim, qualquer pessoa pode ter acesso a esse cadastro? Como que ele vai funcionar? Qualquer pessoa. É um cadastro de consulta pública, tá? Porque como que funcionava até hoje, Mauro? Todos os processos que envolviam a dignidade sexual, eles tramitavam em segredo de justiça. Isso não mudou. O processo continua tramitando em segredo de justiça. Então, não se divulga nome do réu e muito menos das vítimas e nem dados do processo até que haja uma sentença, até que haja uma condenação. Em havendo a condenação, o nome da vítima continua sendo preservado. Tá? Então, isso é bem importante, porque recentemente eu ouvi, né, no escritório uma cliente minha que falou assim, então, mas o meu nome também vai para esse cadastro? Eu vou ficar lá publicamente conhecida como ter sido vítima de um estupro? Não. O nome das vítimas continua sendo sigiloso, tá? Mas o nome do condenado passa a ser público e num site que ainda vai ser implementado, ainda nós não temos, né? Foi aprovado o cadastro que ainda vai ser feito de consulta pública. Mas assim, quais que são os outros impactos que será possível através dessa nova lei? O que mais que você vê ali que pode até proteger, dar um alerta para as pessoas? Eu acho que a gente pode ver isso sob dois fatores, Mauro. O primeiro deles é dar visibilidade para esse tipo de crime, porque ainda é tabu no Brasil falar de crime sexual. Né? E a grande maioria dos crimes, e isso vai ficar evidente a partir do momento que o cadastro for efetivado, a maioria dos crimes sexuais, Mauro, acontece dentro de casa. As pessoas têm no imaginário coletivo a ideia de que o estupro acontece entre pessoas desconhecidas, num lugar escuro, de madrugada, no meio da rua, e não é. A maioria dos crimes sexuais acontece dentro de casa, tá? Ou por parentes muito próximos, ou por pessoas que tenham não um vínculo de parentesco, mas um grau de intimidade para frequentar a casa da vítima, tá? Então, ganha-se visibilidade, né, sobre o assunto. E outra questão que eu acho que é bem importante é a possibilidade de estratificar, de fazer uma leitura social de como esses crimes estão acontecendo, quem são as pessoas que mais praticam, para que sejam implementadas políticas públicas de prevenção, né? O Estado só investe em política pública quando ele tem os dados. Então, a partir desse momento, nós teremos os dados que são públicos. Então, passa-se aqui a possibilidade não só da população tomar conhecimento se o Mauro ou a Maísa estão lá nesse cadastro, mas também de verificar a quantidade de crimes que estão acontecendo e poder pressionar o poder público, né, para tomar iniciativas de prevenção e de combate. É isso que eu ia falar, que até irá servir como uma prevenção, né? Você ir lá procurar esse cadastro. Porque como você falou, agora está tão fácil você conhecer as pessoas na internet e tal, não sabe, então dá uma pesquisada, dá uma conferida lá, isso é importante também. Mas a gente sempre vem falando isso no programa também, esses cuidados, porque é bem complicado esse assunto, né? Como a Maísa falou, ainda tem muito tabu. Mas caso ainda a pessoa não foi julgada, essas informações então não serão repassadas, é isso? Não, não serão repassadas. O processo inteiro tramita em segredo de justiça. E assim, ó, a lei tem uma exceção lá que autoriza o juiz do caso, analisando as situações daquele caso em específico, de proibir que esse nome vá para o cadastro, tá? Então, porque existe, Mauro, infelizmente, muitas situações de linchamento social, de aumentar ainda mais o grau de violência. Então, em se verificando que a inserção do nome daquela pessoa no cadastro pode ser problemática a ponto de extrapolar os limites da lei, o juiz pode não autorizar que o nome dessa pessoa vá para o cadastro. Mas a regra é que vá. O juiz, para não autorizar que vá para o cadastro, precisa fazer uma justificativa em relação a por que aquele caso em específico não vai. Então, é importante ficar atentos a isso aí. Também é importante a gente destacar, né, Maísa,
que há maneiras de você denunciar também esses crimes sexuais aí. Queria até que você reforçasse pra gente, como você falou, que às vezes ele tá tão próximo que você nem imagina isso. E como há tabu, ainda as pessoas acabam não falando dentro de casa também, não expondo isso daí. Quando tá passando lá na TV, no jornal, tal, ela já troca de canal, dá uma disfarçada. Mas é importante aproveitar até esses momentos para tocar no assunto e falar sobre isso. Ó, isso não tá certo, isso não é legal, filha, filho, tá acontecendo isso. Tem que falar, sim, não importa. Ah, mas o tio falou que não é para falar, o primo falou que não pode. Aí que se eu falar vão fazer mal para os pais. Isso não é normal. A conversa dentro de casa é o primeiro passo, né? Por isso que a gente fala, a educação sexual começa em casa. E quando a gente fala em educação sexual, ninguém está dizendo que é para ensinar a criança a fazer sexo. Não é nada disso. É ensinar a criança que existem lugares do corpinho dela que ninguém pode mexer, existem pedidos que ela não pode atender, como de fotografias ou tudo, né? Não obrigar as crianças a sentar no colo, a dar um abraço, um beijo numa pessoa que ela não conhece. Porque com isso você está ensinando a criança que uma pessoa tem permissão de tocar o corpinho dela mesmo sem ela querer. Não é uma questão de falta de educação, a criança não querer dar um abraço num tio que ela nunca viu na vida, né? Então a gente começa com essas perspectivas e depois, Mauro, quando essas conversas se tornam naturais dentro de casa, as crianças e adolescentes se sentem confortáveis para conversar com o pai, com a mãe, com a professora, né? Isso dentro das escolas também é muito importante, porque a maioria dos crimes sexuais que acontecem dentro de casa são identificados na escola, pelas professoras. Porque é aquilo que a gente disse, como a maioria dos crimes acontece dentro de casa, para quem é que essa criança vai contar? Né? Muitas vezes tem medo de contar para o pai, ou para a mãe, ou para um irmão, né? Depender de quem está cometendo o abuso. Então, é muito importante que essas conversas aconteçam. Agora, não foi possível evitar. O crime de natureza sexual aconteceu, é importante que se procure os serviços de saúde como um primeiro momento, né? Para fazer todo o cuidado em relação à medicação necessária, né? Para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Depois, a orientação que a gente sempre passa, Mauro, é claro que isso é muito difícil, mas é a orientação que até profissionais de perícia dizem sempre em cursos que a gente frequenta. Evitar lavar a região, por exemplo, no caso de estupro, né? Evitar lavar, evitar trocar a roupa, porque isso pode fornecer elementos de prova que são muito importantes, né? Na hora de coletar um exame, de avaliar ali até por DNA, né? Um resto de pele, um fluido corporal, um pelo, um cabelo, pode servir como prova, né? Depois, né? Primeiro o serviço de saúde, sempre. Depois, a autoridade policial. Então, você pode ligar para a polícia militar. Ah, mas não foi agora, aconteceu já faz uns dias. Liga no 180, ligue no Disque 100. O Disque 100 é um canal de proteção a direitos humanos. Então, quando envolve crianças e adolescentes, é até mais interessante que se faça a denúncia pelo Disque 100, né? E pelas delegacias, né? Qualquer delegacia, não necessariamente a delegacia da mulher, porque muitas cidades não têm, né? Mas qualquer delegacia de polícia pode receber essas denúncias. E como a gente falou, quando vai aparecendo os casos, a gente vai sabendo que eles vão tomando uma providência mais rápida também, fazendo leis como essa também de proteção. Então, se você passou ou tá passando por isso, denuncie, fale com alguém, como ela falou, de repente você não consegue falar com pai, mãe e tal. Na escola, você passa mais tempo, às vezes na escola, de repente tem mais intimidade de falar com a professora, mas abre o jogo. Maísa, gratidão. Que é isso, Mauro. Sempre um prazer. Vou deixar o Insta da Maísa também, ó, Prof. Maísa Nodari. De repente você tem alguma dúvida, lá tem outros assuntos também. Esse foi o assunto que nós escolhemos para essa tarde, mas lá ela aborda vários assuntos também, respondendo, interagindo também com o pessoal lá no Instagram. Gratidão.